Vamos lá, pessoal. Hoje, introdução às peças práticas de delegado. Pessoal, meu nome é Hudson Benedetti, sou delegado de polícia aqui no estado de Goiás desde 2020. Antes disso, atuei como agente de polícia na PCDF e basicamente trabalhei com duas coisas na minha vida. Na Polícia Civil, já estou quase 11 anos aí na polícia, quase 12 na verdade já. E trabalhei com homicídios, investigação de homicídio e com investigação do tráfico de drogas. Então, assim, basicamente, minha vida sempre foi ou apresentar representações junto ao Poder Judiciário ou sugerir ao delegado que apresentasse aí essas peças. Então, assim, eu tenho vasta experiência na questão aí de representações. Além disso, também, eu já reprovei algumas vezes em segunda fase, né? Então, assim, as duras penas eu aprendi como se dá para a segunda fase, que é um estudo bem diferente do estudo da primeira fase, né? Então não basta você ter conhecimento jurídico aí, enfim, estar atualizado com a jurisprudência e as legislações que vão toda hora se alterando, né? Também tem que ter a prática da escrita. Então, assim, como uma forma aí de trazer conhecimento aos senhores aí, né? Evitar que outras pessoas cometam os mesmos erros que eu, resolvi fazer essa apostila aí direcionada principalmente para a prova que se aproxima aí da Polícia Federal. Eu em 2013, 2012 ali, eu reprovei também, estava formando em Direito, passei na primeira fase para a PF, e a PF tem essa peculiaridade que de manhã tem a prova objetiva e à tarde já tem discursivo, então não há esse lapso, né, de temporário que você entre um e outro, né? Então assim, todo mundo que faz objetiva também faz a discursiva. E na época foi uma surpresa para mim ter sido aprovado na primeira fase, mas eu não tinha estudado de maneira suficiente para a segunda. Então, por essa razão, eu reprovei, principalmente na peça para a prova de delegado federal, tá? E aí, depois, graças a Deus, fui aprovado aqui em Goiás, né? Fui segundo colocado na prova objetiva, e aí já corrigido, né? Já com uma mudança de foco para discursiva, eu consegui terminar o concurso em nono colocado, porque aqui em Goiás a primeira fase não vale de nada, ela só é classificatória, então são os 400 que foram para a segunda fase vão zerados, só conta aí a nota da segunda fase, tranquilo? Então, mais sem delongas aí, vamos para a parte que interessa, que é para a aula propriamente dita, né? Então, a introdução. Então, aqui, basicamente, pessoal, essa vai ser a estrutura da peça dos senhores. Claro, existem algumas peças que não têm essa estrutura. Essa aqui são basicamente a estrutura das representações. Professor, a sua letra é muito feia. Foi um dos motivos que fizeram eu reprovar aí, né, em segunda fase. Então, assim, quem tem essa dificuldade, pessoal, tem que treinar a escrita, não tem jeito, tá? Então, aqui é a estrutura das representações. Claro, a portaria, o APF, tem estrutura diferente, né? Porque, assim, é outra forma de você fazer uma peça. Mas, em regra, na PF, sempre caiu aí representação como peça da segunda fase. Então, possivelmente, provavelmente, também será aí a peça que irá cair aí na prova dos senhores. Tranquilo? Então, aqui está a estrutura, o endereçamento, é o primeiro pedaço, né? Para quem que você vai mandar essa peça? Qual que é o juízo competente? Tranquilo? Referência. Qual IP está vinculado a essa cautelar? Tranquilo. É o inquérito número 3340 de 2025. Ah, não tem lá, professor. Então não coloque numeração nenhuma. Coloca só IP, número, um tracinho. Beleza? Preâmbulo. É a introdução da sua peça, né? Então aqui você vai colocar seu cargo, o fundamento legal e constitucional do seu poder de representação. Também colocar aí qual é o número da peça, né? Então aqui você vai nominar a sua peça. É uma temporária, é uma preventiva, o que está pedindo aqui, beleza? Os fatos é basicamente
uma reprodução do enunciado, mas você tem que fazer aqui a tipificação já, logo de cara, da conduta, para demonstrar conhecimento aí junto ao examinador. O direito e os fundamentos é a parte mais importante da peça, né? Aqui você vai gastar seu juridiquês, né? Professor, eu quero citar aí Gustavo Badoró, Renato Brasileiro e todos os processualistas penais do Brasil. Não façam isso, tá? Aqui, então, basicamente, a fundamentação é lei e mais Constituição. Mas aqui mais importante é a lei, tá? Mais do que a Constituição, porque a Constituição aqui não vai ser o fundamento assim, primário para você pedir algo, né? Será geralmente uma cautelar que está prevista em lei, beleza? O pedido aqui é tranquilo também, ele é basicamente um reflexo aqui dos fundamentos, tá? Então, assim, você fundamentou aqui, você tem que pedir o que você fundamentou, não faz razão, né? Não tem sentido você fundamentar e não pedir ao final, beleza? E a assinatura é o fechamento da peça, tranquilo, tá? Beleza? Isso aí é o que a gente vai fazer aí ponto a ponto nas aulas seguintes. Bom, questão de endereçamento. Qual juízo será competente? Tá? Qual que é o juiz competente para analisar a sua peça? Gente, o foco aqui é Polícia Federal, tá? A Polícia Federal ela atua em duas justiças, tanto na Justiça Federal, em regra, tá? Como também em alguns casos na Justiça Estadual, porque não existe um paralelismo, perdão, chutei que eu tenho aqui, paralelismo entre a competência da Justiça Federal com as atribuições da PF. Não existe esse paralelismo. As atribuições da PF vão além da competência da Justiça Federal. Existe, inclusive, a Lei 10.446, que traz atribuições aí da PF que não estão previstas na Constituição. Por essa razão, tem casos, por exemplo, tráfico interestadual. O tráfico interestadual também pode ser combatido pela PF. Ela vai atuar junto ao juiz estadual, não ao juiz federal. Tranquilo? Só para vocês terem ideia como é que funciona aí. Beleza? Então, qual juiz será competente? Tem que ficar atento aos fatos trazidos pelo enunciado, lógico. Tem que verificar se tem alguém com foro por prerrogativa. Porque se tiver alguém com foro, o senhor sabe que atrai aí, né, os demais ao tribunal. Por exemplo, tem um prefeito junto com o assessor, né? Vamos botar assim. Ora, o assessor não tem foro, mas o prefeito tem. Então terá que ir para o tribunal respectivo. Tranquilo? Pode também ser o TRF, se for o caso de uma verba federal, né? Só um exemplo. Então, se o prefeito tem foro no tribunal, se for um crime estadual, se for um crime federal, vai para o TRF. Se eles estão craques em competência, não é isso? Certinho, beleza? Então, se tiver aí o crime for relacionado ao exercício do cargo, ou em razão dele, fazer o endereçamento para o tribunal respectivo. Foi um desembargador. Então, STJ, por exemplo, tá? Beleza? Seguindo aí. No endereçamento, não usar abreviaturas, então não botar esse aqui, e sim excelentíssimo, tá? Que é XMO, é abreviatura de excelentíssimo. Não usem isso aqui. Usem só excelentíssimo. Professor, mas tem gente, algum ser humano que já fez isso, algum desprovido de inteligência, aquele que vos fala, por exemplo. Eu já fiz isso na prova da Federal, inclusive. Eu também esqueço, valia um ponto de endereçamento. Eu era estagiário já no MP, já fui estagiário de escritório de advocacia, e lá sim colocava a abreviatura do excelentíssimo. E eu, com esse vício de linguagem, utilizei na prova lá da Federal. Valia um ponto de endereçamento, eu tirei 0,5. Recorri e perdi, tá? Não pode usar a abreviatura, tranquilo? Então não façam a mesma cagada que eu fiz. Então já disse aqui, verificar se tem juízo prevento, né? Então se tiver alguma decisão anterior, já tem vara vinculada lá ao seu processo, por exemplo. Já tem uma investigação em andamento e já tem uma decisão anterior da 9ª Vara Federal Criminal, né? Vara Criminal Federal. Então, esse juiz aqui é o juiz prevento, não é isso? Então, se tiver isso, você tem que endereçar para a 9ª Vara Federal, pelo amor de Deus. Beleza?
Se não tiver endereço, não tiver prevento, então vai ser por a vara qualquer uma lá. Então você vai tirar esse nona, botar Excelentíssimo Senhor Juiz da Vara Federal Criminal. Beleza? Tranquilo. Então é a questão da vara de garantias. Só um minuto aqui que essa parte é importante. Bom, os senhores sabem que o STF mandou aí os tribunais implantarem aí a vara de garantias. E o atual momento é o seguinte: alguns tribunais têm instalado essa vara de garantias, alguns tribunais não têm ainda instalada a vara de garantias, tanto no âmbito estadual como também aí no âmbito federal. Tranquilo? Então, assim, exigir do candidato saber se naquele estado tem ou não tem é exigir demais, porque levaria algo que não está no edital, que é a lei de organização judiciária daquele estado, tá? Então, assim, não tem razão disso. Então, se no seu enunciado trouxer que existe, né, a vara das garantias, então você vai direcionar a sua peça a essa vara. Ah, não disse nada, coloque então de maneira genérica vara criminal federal da cidade de, por exemplo, Brasília DF ou Goiânia, Goiás. Tranquilo? Beleza. Sem problema nenhum. Mas se tiver dito lá que existe, ah, professor, mas aí tem lugar que está aceitando. Tá. Então, assim, na última prova agora do Ceará, por exemplo, o CESP aceitou tanto vara das garantias como vara criminal federal. No caso lá não era federal, não era estadual, né? Então, assim, tranquilo, de maneira genérica. Beleza? Certinho? Seguindo aí. Então, tá aí as hipóteses que eu acho mais corretas. Excelentíssimo senhor juiz da Vara Criminal Federal de Curitiba. Ou Excelentíssimo senhor juiz da Vara Federal de Garantias de Curitiba, Paraná. Professor, não é juiz de direito? Não, seu animal. Por quê? Perdão, não pode falar assim hoje em dia, né? Por quê? Porque juiz de direito é no âmbito estadual, tá? Professor, então como é que eu posso colocar aqui juiz, excelentíssimo senhor juiz federal da Vara Criminal Federal? Pode, mas eu acho uma redundância, tá? Então assim, eu quero colocar, eu quero botar bonitinho, cara, juiz federal da Vara Criminal Federal. Posso colocar? Pode, não tem problema, mas é uma redundância, tá? Se a vara é federal, lógico que o juiz também é federal, beleza? Mas não vamos colocar juiz de direito, porque isso aqui é um erro, tá? Não é juiz de direito, porque juiz de direito é estadual. A não ser que estivesse trabalhando aí na justiça estadual, certinho? A referência, estamos falando de endereçamento. Pulou uma linha, referência. Então aqui, basicamente é isso aqui. É muito difícil? Não, só botar enquete, número tal. Se não tiver número, não coloque nada, só isso aqui. E colocar o nome do investigado. Ah, é muito investigado, então coloca assim, 2 ou 3 nomes e coloca e outros, tá? Então, Pedro, Paulo, Jaqueline, José, não sei o que. Muita gente, vai ficar muita gente aqui, coloca e outros. Tranquilo, não tem problema nenhum. Certinho? Beleza. Referência é a parte mais fácil, né? Preâmbulo, tá aí. Pulou uma linha. Vou colocar assim: a Polícia Civil do Estado de tal, ou no caso aqui, estão falando da Federal, né? Então a Polícia Federal, não é do Estado, a Polícia Federal, por intermédio do delegado de Polícia Federal, ou delegado de polícia, não precisa nem botar nem aqui a complementação. Subscritor legitimado em razão do ofício, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 144, aqui no caso seria o primeiro, né? Que aqui está com na civil, na federal é o primeiro. Então, artigo 44, parágrafo primeiro. Artigo 21 da 12.830, tranquilo, beleza? E aqui, se for o caso, aqui é federal, aqui é estadual, né? Mas pode ser que você cite também a 10.446, a lei 10.446, que é a lei que traz as atribuições da PF fora do corpo constitucional, tranquilo? Beleza? Tá. Vem para Vossa Excelência representar pelo crime, pela peça tal. É botar o nome da peça. Então aqui seria, por exemplo, prisão preventiva. Prisão preventiva.
ou prisão temporária, enfim, nome da peça, beleza? O prazo tal, enfim. Aqui a gente vai chegar com um ponto mais, para você conseguir visualizar melhor, quando a gente for fazer uma peça aí exemplificativa, beleza? Então tá aí duas formas de preâmbulo, o de cima e o de baixo. Professor, qual que é a diferença? Nenhuma, tá? Nenhuma. A diferença aqui na Polícia Civil, aqui é Polícia Federal, porque eu dei essa aula com o pessoal da Civil também, tá, gente? Por estar conforme, mas não muda quase nada. A Polícia Federal, por meio do delegado de polícia subscritor, no uso das suas atribuições elencadas no artigo 144 da Federal, vai ser 1, né? Não vai ser 4, já disse. Da Constituição, vem a presença de Vossa Excelência representar, e o verbo é representar, pela decretação da prisão temporária em desfavor de tal pessoa, pelo prazo de 5 crime comum ou 30 crime hediondo, em razão dos motivos de fato e de direito a seguir expostos. Tranquilo, né? E se for uma acumulação de pedidos, mesma coisa. Aqui em cima vai ser igual, vem a presença de Vossa Excelência, prisão temporária e busca apreensão em desfavor de tal pessoa, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos, também tranquilamente, né? E se forem muitos investigados, não cite o nome das pessoas, só coloque que vai representar pela decretação da prisão temporária e busca apreensão pelos fatos, porque senão vai ficar muita gente, ficar truncado o seu texto, né? Então, assim, perder muito tempo, muita linha, então coloque só de maneira genérica aqui, sem citar nominalmente os investigados, tranquilo? Beleza. Os fatos, quase sempre não são pontuados, alguns lugares são até dispensados, né? Então tem que fazer o quê? Tipificar a conduta. Então enriqueça seu texto, né? Não só faça aí uma repetição, mera repetição lá do enunciado, mas aí faça a tipificação. Pessoal, é o seguinte, pensem comigo. O examinador vai corrigir, sei lá, causa federal, vamos colocar aí 5.000 redações, né? É muita coisa para ele corrigir, né? Então, assim, tá de saco cheio. E vai fazer uma comparação entre uma e outra. E vai ter também ali a resposta padrão da banca. Então, assim, logo de cara, traga informações que vão favorecer a sua nota, né? Então, assim, nos fatos, vai repetir tudo que está lá no enunciado, não, você vai perder tempo, vai perder linha, não vale a pena. Resumir o máximo possível e tipificar as condutas. Trata-se de um inquérito policial instaurado para apuração, por exemplo, roubo majorado, ou homicídio qualificado, ou lavagem de dinheiro, beleza? Já tragam ali. Ah, professor, mas não vou lembrar o artigo. Não, não tem problema lembrar o artigo, mas falem aí o nome em iuris do crime, né? Então coloque ali roubo, coloque lá furto, coloque lá estelionato, organização criminosa, tá? Ah, não lembro do artigo, não tem problema. Mas se você não lembra do artigo, pelo amor de Deus, não vai chutar o artigo, porque se não tem consulta, não está se exigindo dos senhores a citação direta do artigo da lei. Se tivesse consulta, com certeza seria necessário citar o artigo conforme o espelho lá de correção. No caso da federal, não tem consulta, então não vai precisar colocar o artigo, mas se você tiver certeza, pode colocar. Mas tem que ter certeza, tá? Não vai chutar o artigo, senão algo que seria o que ia valorizar a sua nota, você vai perder ponto porque você errou o artigo de citação. Tranquilo? Beleza. É isso aí. Seguindo. Na parte do direito de fundamentos, lógico, é a parte mais importante. Aqui você vai gastar o seu juridiquês, tá? Então vai trazer os fundamentos jurídicos que subsidiam o pedido. É o momento para demonstrar clareza todo o seu conhecimento jurídico de você, candidato, né? Vamos lá. Já falei, mas eu vou repetir. Pessoal, pelo amor de Deus, tá? Aqui não, você não está fazendo um TCC, você não está no mestrado, você está no doutorado. Você está fazendo uma peça, tá? Então, assim, não vai citar doutrina, a não ser que seja um caso que tenha citação de doutrina necessária. E na peça, provavelmente não vai ter, tá? Provavelmente não vai ter. Vai ter essa discussão doutrinária nas questões discursivas, porque tem que saber, primeira corrente, segunda corrente, terceira corrente, quarta corrente, quinta corrente, interessa, quantas correntes são. Na parte das questões discursivas. Na peça, é basicamente o que está na lei. E geralmente, fumus cuius delicti, periculum libertatis, se for preventiva temporária,
Se for prisão, desculpa, interceptação telefônica, busca e apreensão, fumos com esse delicte e perigo em mora, né? Então, assim, basicamente é isso. Então, assim, não invente modo. Faça tal qual está previsto lá na folha da resposta padrão da banca e não viaje na maionese, tá? E tem gente que quer fazer, eu já fiz isso, tá? Eu tô falando, assim, por questão própria mesmo, minha mesmo. Uma burrice que querer fazer tese em prova discursiva, que não tá para defender tese, tá? Que é para basicamente reproduzir os fundamentos que garantem aí a sua nota. Tranquilo? Beleza, é isso aí. Não vai viajar. Outra coisa, tentem fazer períodos curtos, tá? Então, que é a questão de técnica de redação para concurso. Período curto, então, no máximo 2 linhas por frase, no máximo. A pessoa fez 10 linhas uma frase só. Meu Deus do céu, o que você inventou nessa frase? Com certeza você errou alguma coisa. Com certeza você perdeu raciocínio, coesão. Então, assim, não façam isso. Façam períodos curtos e vai pontuando com ponto final. Faz um trecho, ponto final. Abre outra frase, ponto final, tá? Beleza? Tranquilo. Outra coisa, período simples, tá, gente? Sujeito, verbo, predicado. Evitem usar vírgulas demais. Por exemplo, aqui nessa frase que eu trouxe. Tem 2 vírgulas. Aqui está um texto gostoso, ó. A existência do perigo libertatis é necessária para a decretação da prisão preventiva. O texto simples. Sujeito, verbo e predicado. Tranquilo? Aqui não. Aqui eu tive alteração né, de sujeito com verbo predicado aqui. Por isso que teve que usar vírgula. Então evitem isso. Então façam em regra, tá? Só uma vírgula por frase, tá? Tem isso como regra. Ah, professor, eu não consigo. Treinem o texto para fazer uma vírgula por frase. Tranquilo? Seu texto vai ficar muito melhor de se ler. A chance de você errar na gramática vai ser muito menor, tranquilo? Beleza? E termos em latim, nunca se esqueçam de colocar entre aspas. Tranquilo? Beleza? Essas são as dicas principais de quem vos fala. Bom, os pedidos devem refletir os fundamentos, tá? Então, assim, vamos lá. E para mim, pessoal, a prova é corrida, né? Vocês já vão estar cansados de manhã, se fizeram objetiva, e à tarde vai ser discursiva. Já almoçaram, enfim, já estão estressados com a prova, natural, né? Então, assim, evitem retrabalho, né? Então, assim, quando for montar a sua peça, faça um esqueleto da peça. Coloque as partes mais importantes para você não esquecer, porque acontece, eu já fiz isso. Eu já fundamentei, por exemplo, o pedido de prisão do indivíduo lá na fundamentação e esqueci de pedir a prisão dele. Eu perdi ponto, porque não basta fundamentar, tem que pedir, né? Você está fundamentando algo que você está pedindo. Então, eu estou pedindo a prisão, fundamentei antes, depois eu pedi. Beleza? Beleza. Fundamentei e não pedi, perdi ponto, lógico, porque tudo é pontuado. Então, se você fundamentou e não pediu, você perdeu nota. Tá? Então, assim, por quê? Esquecimento, correria de prova, tá? Então, assim, faça ali do lado o esqueletinho. Não deixem de escrever tudo que tem que colocar na sua peça. Depois você desenvolve o texto, tranquilo? Só vai fazer uma questão mais formal ali. Não precisa também ficar pensando demais, porque se for fazer sem esqueleto, provavelmente você vai errar, vai esquecer de alguma coisa. Então, assim, faça um esqueletinho do seu lado ali com uma colinha na hora de passar para a folha de resposta definitiva. Vai ali pontuando, para aí vai riscando o que você já falou, para não perder nenhum ponto. Tranquilo? Beleza, é isso aí. Então tá aqui, se fundamentar a necessidade da prisão do investigado, tem que pedir a prisão expressamente, tá? Ah, tá subentendido. Não existe subentendido, não. Tem que pedir lá no pedido, beleza? A assinatura, basicamente, nesses termos, pede deferimento, tá? Tranquilo. Local, data e o cargo. Pelo amor de Deus, não vá assinar a sua peça, tá? Porque se você fizer isso, você está se identificando. Ah, coloquei só as iniciais, também está se identificando. Então, coloque nada, só o cargo, tá? Tranquilo. Quando você virar delegado, você assina tudo que você quiser. Mas agora, ainda você não é, então você tem que fazer aí só o cargo, colocar aqui para você não se identificar. Tranquilo? Beleza? Isso aí. Pessoal,
Aqui foi só a introdução do que a gente vai ver em todas as aulas. Então, assim, eu vou pegar peça por peça, preventiva, temporária, interceptação telefônica, enfim, a gente vai bater peça por peça, vamos fazer algumas questões práticas, vocês verem aí como é que é construída uma peça, tá? Bem de maneira bem tranquila, tá? E depois aí, ao final da aula, eu vou falar sobre concurso, sobre carreira. Ah, professor, estou estudando para federal, é melhor estudar para civil para federal, né? Depende. Então, assim, cada realidade é uma realidade, tá? Mas para não ficar aqui trazendo baboseira, né? Professor, odeio professor de cursinho, conversa demais e a matéria não vem. Beleza, então qual vai ser o nosso combinado? Matéria, 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 matéria. E ao final, para quem é carente aí, quer saber, né? Tá triste demais, não aguenta mais estudar, quer ter só um alento, uma história de vida de concurso aí. Vou falar a minha ao final, como é que foi a aprovação, reprovação, enfim, para vocês terem como base aí na vida concurseira dos senhores. Beleza? Pessoal, então um abraço. Próxima aula aí, peças inaugurais. Tranquilo? Um abraço. Fique com Deus.